Diabetes mellitus é um grupo de doenças que compreende uma complexa desordem do organismo caracterizada pela hiperglicemia crônica, que são altos níveis de glicose no sangue. Ela pode ser do tipo 1, definida pela ausência da produção de insulina, e por isso esses pacientes são chamados de insulinodependentes. Já a diabetes mellitus tipo 2 é caracterizada por resistência à insulina provocada por vários outros fatores. Contrastando ao tipo 1, indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 não são dependentes de insulina exógena, mas podem precisar dela para o controle da glicemia caso somente o acompanhamento dietético não seja suficiente. Em 2017, o cenário mundial era de 425 milhões de portadores, e só no Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença, e seu custo pode chegar a 97 bilhões de dólares em 2030 para o SUS. Desses casos, o tipo mais comum é o 2, representado por cerca de 90% do total em todo o mundo e constitui um sério problema de saúde pública, porque afeta a forma como o corpo metaboliza a glicose a partir da ineficiência de insulina ou resistência dela por seus receptores. A insulina é um hormônio produzido nas células beta do pâncreas e secretada majoritariamente quando a concentração plasmática de glicose aumenta subitamente no estado alimentado. Ela exerce seus principais efeitos biológicos através da ligação a receptores GLUT na superfície celular, que após várias reações levam à ativação de outras proteínas e outros substratos. Por isso, alterações no metabolismo da insulina afetam vias metabólicas de proteínas, lipídios e carboidratos, resultando em doenças secundárias que se manifestam na diabetes. A diabetes tipo 2 é o tipo mais comum, representando cerca de 90% dos casos em todo o mundo. A incidência aumenta com a idade, sendo feito o diagnóstico na maior parte dos casos a partir dos 40 anos de idade. No entanto, a situação tem mudado devido às alterações alimentares e ao sedentarismo em jovens, sendo cada vez mais comum o aparecimento desse tipo em crianças e jovens adultos. Esse problema de saúde está diretamente relacionado a fatores de riscos não modificáveis, como predisposição genética, idade, etnia, e fatores de risco modificáveis, como obesidade, exercício físico, dieta, que variam conforme o tipo de cultura. Esses fatores associados criam uma combinação das duas principais componentes patológicos presentes na diabetes: resistência à insulina, com diminuição da sua ação, e disfunção das células beta, com diminuição da secreção da insulina pelas mesmas. Está envolvida então uma forte vertente genética que torna os indivíduos predispostos à obesidade e à resistência à insulina, sendo essas condições agravadas por um estilo de vida com pouca atividade física e alimentação desregrada, com carboidratos refinados em excesso, e sedentarismo, causando o acúmulo de gordura e também podendo levar o organismo a se tornar resistente à insulina. Pessoas obesas diabéticas têm níveis elevados de ácidos graxos livres e de insulina, bem como pessoas obesas não diabéticas que normalmente também têm níveis de insulina superiores ao de um indivíduo com peso normal. Para além disso, o fator de necrose tumoral alfa e resistina, produzidos pelos adipócitos, estão presentes em grande quantidade, o que faz com que os valores dessas moléculas, que têm efeito oposto ao da insulina, sejam também elevados. Ao longo da doença, há o declínio progressivo das células beta, o que justifica a dificuldade que as pessoas têm de controlar a hiperglicemia ao longo do tempo e a necessidade do aumento progressivo do número e dose dos agentes antidiabéticos, bem como a eventual necessidade de insulina exógena devido à resistência ao tratamento oral. Além disso, a acumulação de lipídios intramiocelulares interfere no recrutamento dos GLUT4 para a superfície celular, resultando assim na diminuição da taxa do transportador da glicose estimulado pela insulina para as células musculares. A hiperglicemia acontece pela insuficiência de insulina para controlar a produção de glicose no fígado e para permitir a captação desta pelo músculo esquelético. Sendo assim,
Não ocorre o aumento da frutose 2,6-bisfosfatase, nem a regulação negativa do fosfenol piruvato carboxilase, que aconteceria normalmente. No tecido adiposo e no músculo esquelético, em resposta à estimulação pela insulina, há diminuição da translocação das vesículas intracelulares de GLUT4 para a membrana. Ao contrário do que acontece na diabetes tipo 1, a cetoacidose não costuma manifestar-se devido ao fato de haver produção suficiente de insulina para prevenir a liberação descontrolada de ácidos graxos a partir dos adipócitos. Além disso, os ácidos graxos que chegam ao fígado após degradação ou são sintetizados de novo ou são direcionados para a formação de triacilgliceróis. A hipertriacilglicerolemia é característica desta doença. Já a hiperquilomicronemia não costuma se desenvolver. Isto deve-se ao aumento da síntese hepática dos ácidos graxos e ao desvio dos mesmos do fígado para formar triacilglicerol e VLDL, com níveis elevados também dessas lipoproteínas. Normalmente, a degradação de lipídios e a gliconeogênese não podem ocorrer simultaneamente, mas no caso da diabetes tipo 2, isto ocorre devido à alteração quando há resistência à insulina da via sinalizadora da mesma que controla estes processos. Um defeito na via de sinalização da insulina no controle da gliconeogênese evita a supressão da produção hepática de glicose via PI3 quinase, com níveis elevados de insulina. Em relação ao controle de síntese dos ácidos graxos e de sua esterificação, a via de sinalização da insulina tem uma maior capacidade de resposta, o que leva à produção excessiva de triacilglicerol. O metabolismo das proteínas na diabetes tipo 2 é dos menos compreendidos. Embora as vias relativas às proteínas e aos aminoácidos sejam muito influenciadas pela ação da insulina, a complexidade do conhecimento total do efeito dessa patologia sobre o metabolismo é demonstrado pelos testes in vitro e in vivo, em que apenas os primeiros demonstram o efeito anabólico da insulina com diminuição da degradação de proteínas no músculo e aumento da síntese proteica. A resistência à insulina é uma condição patológica na qual as células dependentes de insulina, como as do músculo esquelético e adipócitos, não vão responder adequadamente aos níveis circulatórios normais de insulina. Para que a resistência à insulina seja entendida, é necessário compreender o transporte de glicose. Então, esse transporte ele é feito por meio de um transportador denominado GLUT4, dependente de insulina. O GLUT4, diferente das demais isoformas do GLUT, ele fica armazenado nas vesículas do citosol, mas para que ele consiga atuar no transporte de glicose para o interior da célula, ele precisa ficar ancorado à membrana plasmática. E é aí que a insulina entra. O receptor de insulina ele vai ser fosforilado e com isso tem a sua ativação, e ele vai provocar uma cascata de sinalização intracelular que vai levar esse GLUT4 até a membrana, e com isso o transporte de glicose ele ocorre. Porém, em uma condição de resistência à insulina, o sinal insulínico ele é prejudicado e a entrada de glicose nos adipócitos e nas células do músculo esquelético é impedida. A resistência ela está muito associada à obesidade e ao sobrepeso. Isso porque o excesso de ácidos graxos aumenta as citocinas pró-inflamatórias que vão fosforilar de forma inadequada o receptor de insulina e com isso vai haver uma falha na captação de glicose pelo GLUT. Então, o que acontece é que o indivíduo ele apresenta a insulina, mas a sinalização em si é falha. Então, nesse cenário de um indivíduo obeso ou com sobrepeso, o pâncreas vai ser estimulado a aumentar a secreção de insulina e até certo momento isso é válido, pois a secreção de insulina ela aumenta tanto que a captação de glicose acaba ocorrendo. Esse indivíduo ele vai desenvolver uma hiperinsulinemia, porém chega um momento em que o indivíduo ele não consegue secretar
tanta insulina para compensar a sua glicose, o que vai resultar em um quadro de hiperglicemia. Em se tratando dos sintomas, na maioria dos casos, esses sinais eles surgem já em estágios avançados da doença. Então, entre eles estão o aumento do apetite, o formigamento nos pés e mãos, a vontade frequente de urinar, a visão turva, sede constante e cansaço frequente. O tratamento ele deve ser feito de forma multiprofissional. Então, uma dieta com acompanhamento nutricional aliada a uma atividade física, na maioria dos casos, conseguem reverter o quadro de diabetes mellitus tipo 2. Um terceiro tratamento seriam os fármacos, mas é muito importante analisar o efeito do genótipo de fatores epigenéticos, incluindo idade, meio ambiente, estilo de vida, para que esse fármaco ele consiga atuar com sucesso no tratamento do paciente. A diabetes tipo 2 manifesta-se em indivíduos que desenvolvem resistência à insulina de forma adquirida e geneticamente programada. Quando as células beta deixam de ser capazes de produzir a quantidade suficiente de hormônio para manter os níveis de glicose normais. Nesta patologia, é observada uma diminuição do teor de glicogênio no músculo esquelético, devido à diminuição da ativação da glicogênio sintase pela insulina, bem como diminuição da atividade da piruvato desidrogenase. Além disso, há também decréscimo da captação de glicose pelos tecidos, indicando que ocorreram alterações nos transportadores deste, os GLUT. Essas alterações levam à redução da oxidação da glicose e ao aumento da liberação de lactato no músculo. Embora os mecanismos concretos que provocam a resistência à insulina não sejam totalmente compreendidos, pode ocorrer toxicidade provocada pelo constante estado de hiperglicemia, agravando a resistência.